Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nessa videoaula vamos ver o uso da cláusula where em SQL no SQL Server. A cláusula where, que significa onde em inglês, permite filtrar os registros em uma consulta. Então as consultas que nós fizemos até agora, elas trazem todos os registros da tabela, todas as informações da tabela. Mas nem sempre você quer a tabela inteira. Às vezes você quer apenas informações de registros específicos. Por exemplo, você quer consultar as informações de um cliente específico, ou no nosso caso, de um autor ou de um livro específico. Nesse caso, para filtrar por registro, você vai acrescentar a cláusula where. E é bem simples de utilizar. Veja a nossa sintaxe. Você faz o select, coloca as colunas que serão exibidas, from, nome da tabela, e aí você acrescenta no final where, coluna igual a valor. Então, esse where diz o seguinte: a coluna, uma coluna qualquer que você especifica, tem de ser igual a um valor que você vai passar para a cláusula. Tá? E toda vez que o SQL encontrar uma linha onde a coluna tem esse valor específico, ele retorna o registro. Tá? Quando a linha não tiver o valor específico na coluna, o registro não é retornado. O exemplo aqui embaixo deixa mais claro. Select todas as colunas da tabela livro. Tá? Esse é o padrão. Retornaria todos os registros da tabela livro. Só que eu não quero todos os registros, eu quero apenas os registros do ID de autor igual a 1. Tá? Então eu acrescento where e aí especifico ID de autor igual a 1. Tá? Coloquei aqui entre aspas simples. Então toda vez que o SQL encontrar o ID de autor igual a 1, ou seja, o valor 1 na coluna ID autor da tabela livro, o dado será retornado. Um outro exemplo, mandei selecionar a coluna ID de autor da tabela autores, mas eu não quero todos os IDs de todos os autores, eu quero saber apenas o ID do autor de sobrenome Stanek. Então eu acrescento where sobrenome do autor igual a Stanek. Então selecione a coluna ID de autor da tabela autores, onde o sobrenome do autor seja igual a Stanek. Então vamos dar uma olhada nesses exemplos lá no SQL Server. Comandinho, selecione tudo da tabela livro, vamos colocar o where aqui para baixo para ficar mais claro, onde ID do autor igual a 1. Vou fazer o seguinte, eu vou comentar primeiramente a cláusula where, veja, colocando os dois hífens aqui na frente, virou um comentário. Aí eu executo o comando e ele mostra toda a informação da tabela livre de todos os autores. Agora eu vou descomentar o where. Pronto, agora eu vou filtrar pelo ID de autor igual a 1. Tá? Então, executo. E agora ele só traz o registro cujo ID de autor é igual a 1, como você pode ver aqui nesta coluna. Tá legal? Bem tranquilo, bem interessante. Vamos ver o outro exemplo agora. Então, selecionar o autor da tabela autores, o ID do autor da tabela autores, onde o sobrenome do autor é igual a Stanek. Então, agora eu quero saber o ID do autor da tabela autores, mas só do autor cujo sobrenome é Stanek. De novo, eu vou comentar aqui para mostrar primeiramente sem a cláusula where o que acontece. Então, ele traz todos os IDs de autor da tabela autores. Agora eu quero saber apenas o ID do Stanek. Então, vou descomentar e acrescentar a cláusula where. Executo. Está lá. O ID do Stanek é o ID número 4. Legal? Então, a gente consegue filtrar por registros utilizando a cláusula where. A cláusula where é muito importante porque ela permite a você limitar a quantidade de registros que aparecem na saída e trazer exatamente a informação que você precisa. Beleza? Então, é isso aí. Na próxima videoaula, nós vamos trabalhar com operadores AND e OR, tá? Que são operadores usados para filtrar registros baseados em mais de uma condição. Aqui é uma condição só, o sobrenome do autor é Stanek. Dá para você aumentar essa condição, trabalhar com condições mais complexas utilizando operadores lógicos. Esse é o assunto da próxima videoaula. Aproveite para se registrar, para se inscrever aqui no nosso canal e até a próxima.